52 Morpeg, Legendary Guardiã Capítulo 256, O Estranho Espectro Autor, Voando Sozinho. Tradutor, Endless Fantasy Nuble na voz. Recomendo que vocês ouçam o vídeo na velocidade 1.25x. Esse capítulo veio de novelfull.net e não se esqueça de conferir o site. Zhang Yang chegou às Montanhas do Sangue Carmesim, onde o local estava repleto de monstros. Todos atacavam corpo a corpo, o que tornava muito fácil matá-los em grandes grupos. Zhang Yang afagou a cabeça do urso e começou a avançar em direção aos inimigos. Um por um, ele os caçava até que se acumulassem em números, matando-os de uma só vez. A experiência obtida foi extremamente satisfatória. Zhang Yang continuou a trabalhar duro por 3 dias seguidos e se esforçou para chegar ao pico. Ao chegar, sentiu-se estranho. O lugar estava vazio. Havia tantos monstros morro abaixo, mas aquela área de 100 metros quadrados era ocupada apenas por um. O monstro estava ajoelhado, olhando para o horizonte. Suas órbitas oculares apodrecidas brilhavam com as típicas chamas verde esmeralda de um espectro. Isso é um chefe. Os olhos de Zhang Yang brilharam. Ele correu até o objeto e observou suas propriedades. Smaug, normal, espectro. Nível, 65. HP, 6500. Defesa, 60. Como esperado. É um monstro verde e amigável. O nome, no entanto, era extremamente familiar. Mas, um espectro poderia ser um monstro de nome verde. Zhang Yang ficou perturbado. Guardou o machado e o escudo e foi até Smaug. Quando os passos de Zhang Yang ficaram mais altos, Smaug se levantou imediatamente. As chamas em seus olhos tremeluziram violentamente enquanto o maxilar inferior estalava, falando com a voz grave e rouca de um homem. Aventureiro, você está aqui para acabar com a minha vida. Um espectro falante? Isso devia ser pelo menos um espectro bruxo. Como um monstro esquelético, de aparência frágil, apodrecido e sem carne poderia ter a capacidade de falar. Ele deveria ser igual àqueles zumbis irracionais. Algo não estava certo. Zhang Yang balançou a cabeça para negar a declaração de Smaug. Aparecer como um espectro após a morte de um homem só poderia significar um desejo não realizado. Só um desejo tão forte, poderia forçar um homem a se levantar do túmulo. Diga-me, espectro, o que você deseja alcançar, e eu ajudarei a realizar seu desejo. Naturalmente, Zhang Yang sabia que Smaug tinha uma missão para ele. Caso contrário, ele nem teria coragem de dizer uma frase tão piegas. Smaug virou suas órbitas vazias para Zhang Yang e disse: 3 anos atrás, eu estava no exército da expedição. Morri neste mesmo campo de batalha. Naquela época, eu tinha uma esposa. Uma esposa linda e amorosa que jamais esquecerei. Ela carregava meu filho no ventre. Não posso simplesmente partir agora. Preciso conhecê-la. Quero conhecer meu filho. Só então poderei deixar esta terra com o coração contente. Um marido, um pai amoroso e o desejo implacável de cuidar da família fizeram com que este homem ressuscitasse dos mortos. Ao contrário dos outros espectros que permaneceram nesta terra por vingança e ódio, este homem, não, este espectro, estava aqui por causa do seu amor incondicional. Zhang Yang assentiu. Respeitado guerreiro, como posso ajudar? Smaug virou a cabeça para o extremo sul e disse: você poderia cuidar deles? Minha esposa é meu filho. Por favor, veja se eles estão vivendo uma vida boa. Volte aqui e me conte tudo sobre eles. Jing. Smaug tem uma missão para você, último desejo. Você aceita? Aceitar. Eles deveriam estar morando no norte, numa cidade chamada Balin. O nome da minha esposa é Lilia. Lilia, Tuscar. Smaug se virou para encarar Zhang Yang. Devo lhe agradecer, aventureiro. Você tem um coração nobre. Um verdadeiro coração de guerreiro. Zhang Yang assentiu. Voltarei o mais rápido possível. Zhang Yang convocou seu urso e cavalgou em direção ao sul. Último desejo, nível de dificuldade, D. Descrição da missão. Vá em direção à cidade de Balin e procure por Lilia, Tuscar e seu filho. Conte a eles sobre o carinho de Smaug e obtenha uma resposta de Lilia para Smaug. Progresso. Lilia obtida. Carta de resposta de Tuscar 01. Era apenas uma missão de nível D, mas exigia que Zhang Yang corresse por toda a montanha. Zhang Yang suspirou. A julgar pela descrição da missão, Zhang Yang imaginou que não valeria a pena completá-la.
No entanto, embora Smaug fosse apenas um programa, um personagem fictício, a história que ele contava e sua devoção à família haviam tocado Zhang Yang. Ele decidiu correr um pouco para terminar a missão. Embora a Montanha Sangue Carmesim e a cidade de Balin pertencessem à região de Didier Flatlands, Zhang Yang levou uma hora inteira apenas para chegar a uma cidade velha e morta. Segurar. Cercando a cidade, havia parapeitos de madeira com 4 guardas na entrada. Empunhando longas lanças, eles assumiam posturas agressivas e berravam ferozmente para Zhang Yang, guarda Balin, elite, humanoide. Nível, 65. HP, 130.000. Defesa, 350. Os NPCs que ameaçavam Zhang Yang tinham crachás amarelos. Se Zhang Yang quisesse, poderia simplesmente entrar sem precisar parar. No entanto, não era necessário. Zhang Yang puxou as rédeas do urso e parou bem ao lado dos guardas. Sou apenas um aventureiro comum tentando encontrar um lugar para passar a noite e me reabastecer. Não quero fazer mal. Um dos guardas se aproximou e cuidadosamente moveu a cabeça para cima e para baixo, observando-o atentamente. Depois de um tempo, virou-se e gritou, é humano. Zhang Yang murmurou, então, posso entrar agora. Espere. O mesmo guarda bloqueou o caminho de Zhang Yang. Por ordem do Lord Aiden, todos os visitantes devem pagar 10 moedas de ouro como entrada. Que roubo! Zhang Yang resmungou e pegou 10 moedas de ouro para pagar o guarda, já que queria terminar a missão o mais rápido possível. Depois de deixar as moedas de ouro na palma da mão do guarda, ele entrou na cidade. Enquanto cavalgava o urso pelas calçadas de pedra da pequena cidade, Zhang Yang não pôde deixar de notar os prédios antigos de ambos os lados da estrada. Também não havia muita gente nas ruas. A cidade inteira parecia bastante sombria. Zhang Yang gentilmente parou uma senhora idosa e perguntou, com licença, cara senhora, a senhora sabe onde fica ali a casa de Tuscar? A NPC era uma senhora de meia idade, bastante rechonchuda. Ela ergueu o rosto gordo e sem queixo, olhou para Zhang Yang e falou em tom bastante agitado, aquela prostituta sem vergonha. Como você sabe esse nome? Espere. Você não parece ser daqui. Oh, que os seus tenham piedade de todos nós. Até um estrangeiro saberia sobre aquela prostituta. Que vergonha ela tem sido para a cidade de Balin. Ela disse prostituta. Zhang ficou atordoado. Desculpe, senhora. Sou amigo do marido dela no exército. Vim aqui só para entregar uma mensagem. Amigo dos Smaug? A mulher gorda encarou Zhang Yang com descrença e respondeu, rapaz, você chegou tarde demais. Lia, a prostituta, já havia morrido há 2 anos. O quê? Zhang Yang franziu a testa imediatamente. Uma simples missão de entrega tinha acabado de piorar. Ficou ainda mais complicada. Zhang Yang perguntou novamente, eu me lembro que ela teve um filho. Parece que sim. Ouvi dizer que quando a vadia foi enterrada, ela ainda carregava uma criança no ventre. Pui! Que vagabunda sem vergonha. Aquela canalha não conseguia viver um dia sequer sem ter um homem na cama. A cara daquela NPC gorda estava contorcida de nojo enquanto ela cuspia no cascalho. Quando ela estava prestes a sair, Zhang Yang rapidamente fez uma última pergunta, onde ela foi enterrada. No cemitério, bem a oeste da cidade. Não sei a localização exata. Encontre a você mesmo, disse a mulher gorda. Mas, assim que ela se afastou, Zhang Yang pôde ouvi-la murmurar. Aquela prostituta sem vergonha nem deveria ser enterrada no cemitério. Ela deveria simplesmente ser comida aos lobos. Leia é uma prostituta. A pergunta persistiu em sua mente até que ele cavalgou o urso em direção ao cemitério de Balin. O cemitério era um grande campo, semelhante a um jardim. Se lápides fossem plantadas ordenadamente em fileiras, com um jardim ao redor, este lugar seria realmente lindo. Zhang Yang desceu e começou a ler cada lápide em busca do nome de Lia. Ao chegar a um canto da área mais ao norte, encontrou Lia, a lápide de Tuscar. Jing. A missão, último desejo foi atualizada. Por favor, investigue a morte de Lia, Tuscar. A notificação do sistema soou em seus ouvidos no momento em que Zhang Yang tocou a lápide. Parece que essa não foi apenas uma simples missão de entrega, afinal. Zhang Yang saiu e voltou para a cidade. Depois de perguntar por aí, finalmente encontrou a localização da antiga casa de Lia. A pequena casa era extremamente antiga e estava prestes a cair aos pedaços.
A porta mal funcionava, com metade do que parecia ser uma porta improvisada. De fora, Zhang Yang podia ver claramente muitos buracos no teto da casa. Naquele momento, os raios de sol invadiam a casa escura e solene, cujo interior mal era iluminado apenas por pilares de luz solar. Jamais protegeria qualquer ocupante da chuva. Esta é a casa de Smaug Ilia. Jovem guerreiro. Você já purificou o mundo inteiro de demônios e espectros ou tem tanto tempo disponível para vir aqui? Um senhor corcunda saiu de uma casa vizinha. Com uma bengala na mão enrugada, ele ergueu e apontou para Zhang Yang, provocativo. Zhang Yang permaneceu estoico. Respeitado ancião. Sou amigo de Smaug no exército. Há 3 anos, enquanto morria, ele me contou sobre sua esposa e filho. Ele me disse para garantir que vivessem com conforto. Eu deveria ter vindo antes, mas levei uma flechada no joelho. O velho abaixou lentamente sua bengala e caminhou lentamente em direção ao túmulo de Leia. Soltou um longo suspiro. Smaug era um homem corajoso. Aos 11 anos, conseguia despedaçar um tigre com as próprias mãos. Aos 18, o idiota avançou e investiu contra o ninho de um dragão. Ele derrotou um dragão sozinho. Desde então, circulavam rumores sobre Smaug. Diziam que os deuses sorriam para ele, que ele era abençoado com poderes que rivalizavam com o próprio deus da guerra. No entanto, rumores eram rumores. O jovem tinha tanto potencial. Mesmo assim, ele caiu tão jovem. Então, Smaug era um personagem famoso. Era por isso que ele ainda conseguia reter suas memórias, mesmo como um soldado espectro de baixa patente. Ele até conseguia falar. Zhang Yang assentiu. Smaug era realmente um guerreiro respeitável. Ele era corajoso e valente. Respeitado ancião, poderia me contar sobre a esposa dele? Como Leia morreu? Suspiro. Smaug era um herói tão respeitável. Mas ele se casou com uma prostituta. Leia já foi a mulher mais bonita desta cidade. Antes de se casar com Smaug, muitos homens a cortejavam o dia todo com canções e poemas. No entanto, quando Smaug nos deixou, ela não suportou as noites solitárias. No final, ela seduziu todos os homens da cidade. Aquela prostituta poderia ter compartilhado a cama com todos os homens desta cidade. Finalmente, depois de ser bombardeada com insultos dos habitantes da cidade, ela não aguentou mais e tirou a própria vida. O velho abaixou a cabeça em silêncio. Smaug era um homem que amava muito a esposa. E a esposa era uma mulher que claramente o amava tanto que ele ainda conseguia conservar sua alma como um espectro. Como essa mulher poderia ser uma prostituta? Zhang Yang desceu da montaria e desfez a invocação do urso. Reuniu coragem e empurrou a porta podre para entrar na casa. O primeiro lugar em que entrou foi a sala de estar. Com um olhar rápido, percebeu que tudo, os móveis, a mesa, a pequena prateleira lateral, estava prestes a desabar. Zhang Yang olhou ao redor por um instante e se dirigiu para o quarto. Dentro do quarto escuro e úmido, havia uma cama grande que ocupava 2/3 do quarto inteiro. À esquerda, havia um armário de madeira e, à direita, uma pequena mesa de cabeceira. A cama estava uma bagunça, coberta apenas de poeira. Zhang Yang foi até o criado mudo e abriu uma gaveta. Lá, viu um diário preto com capa de couro. Parecia que a verdade poderia estar escrita nesta evidência. Morpeg, Legendário Guardiã capítulo 257. O diário. Zhang Yang desprendeu o diário encadernado em couro e o abriu. Smaug, meu único e verdadeiro amor. Quando soube da sua morte, fiquei sozinha, com o coração partido. Eu queria acabar com a minha vida. Quero ficar com você. Por favor, me perdoe, meu amor. Ainda estou grávida do seu filho. Até que ele cresça e se torne um bom homem como você, vou me despedir e te encontrar. Logo na primeira página do diário, Zhang Yang já conseguia sentir o amor não correspondido entre uma esposa e seu marido. Como uma mulher como ela poderia ser uma prostituta sem vergonha? Zhang Yang virou a página e leu mais. As 6 páginas seguintes eram de Lia lamentando o marido que ela claramente amava. Mas na 7ª página, o conteúdo havia mudado. Smaug, por favor, me perdoe. Eu fui maculada. Eu fui suja. Não tenho o direito de ser o seu amor. O chefe da cidade, Aiden, me violou. Meu amor. Eu quero morrer agora mesmo. Mas não posso tirar a minha vida ainda. A criança dentro de mim ainda está crescendo. Não posso me permitir morrer. Eu suportarei essa dificuldade. Eu darei à luz o seu filho.
Zhang Yang podia sentir a dor e o desespero através da escrita. As palavras estavam escritas com bastante força. A pena quase rasgara o papel. Zhang Yang percorreu as páginas com os dedos e pôde sentir a dor agonizante de viver e o desespero em sua bravura para lutar contra a morte. As pessoas. Todos me olham com tanto julgamento, tanto ódio. É tarde demais, mas agora eu sei que estavam me insultando por seduzir Aiden, aquele monstro. Estão me chamando de prostituta sem vergonha. Smaug, meu amor. Eu não aguento mais isso. Kingsley. Owen. Kerry. Eles invadiram. Eles me estupraram. Um por um, fui violada. Quando as lágrimas escorreram pelo meu rosto, eles só estavam rindo. Smaug, estou destinada ao inferno. Mas, antes de bater aos portões do inferno, darei à luz o nosso filho. Ponto lá de Velma, da padaria, me dispensou do trabalho. Ninguém mais na cidade quer me contratar. Oh, Smaug. Como eu gostaria de ouvir sua doce voz mais uma vez. Por favor. Eu vou aguentar isso. Eu vou sobreviver até que nosso filho venha a este mundo. Ponto Smaug, eu não mereço mais o seu amor. Para sobreviver, vendi minha alma e meu corpo. Oh, Smaug, por favor, me perdoe. Posso ter dado meu corpo para outra pessoa, mas meu coração será sempre seu para sempre. O diário terminou aqui. Jing. Você encontrou uma circunstância suspeita para a morte de Leia. Por favor, vá até o bar da cidade para investigar. Dica: bêbados às vezes revelam pistas importantes. Raiva. A mente de Zhang Yang foi subitamente preenchida por apenas uma emoção. Um homem deixou a cidade e colocou sua vida na linha de frente para proteger aqueles que o retribuíram estuprando, agredindo, insultando e forçando uma viúva à prostituição. Nem mesmo na morte, o casal pôde descansar em paz sem ser insultado. Zhang Yang guardou o diário e saiu de casa com um olhar sombrio. Leia havia fortalecido seu coração com uma força de ferro para dar à luz o filho deles. Como uma mulher assim poderia tirar a própria vida? Ela já havia perdido tudo o que tinha, por isso não havia motivo para tirar a própria vida. Se foi esse o caso, quem foi que a matou? A pergunta final ecoava em sua mente, até que chegou a um pequeno bar. Comparado à rua, o lugar era muito mais barulhento e lotado. Havia mais de 10 homens ocupando o balcão, bebendo e rindo alegremente. Zhang Yang sentou-se casualmente e pediu uma cerveja. Sem muito esforço, puxou conversa com um dos bêbados de meia idade, chamado Bas. Ouvi dizer que esta cidade é absolutamente linda. Qual é mesmo o nome dela? Li alguma coisa, disse Zhang Yang, fingindo não perceber. Lia, Tuscar? Disse Bas. Ela era mesmo uma beleza de se ver. É uma pena que ela tenha morrido há alguns anos. Como ela morreu? O robalo bêbado se assustou. Seu rosto se contraiu um pouco enquanto ele continuava a beber sua cerveja. Não falamos sobre isso. Você pode ganhar uma recompensa se ficar curioso demais. Zhang Yang riu. Tá bom, tá bom. Você deve estar dizendo isso para me assustar. Tenho quase certeza de que você não sabe de nada, né? Quem disse que eu não sei de nada? Bas ficou furioso. Ele se acalmou e virou para a esquerda e para a direita antes de abaixar a cabeça e sussurrar para Zhang Yang. Naquele mesmo dia, eu vi com meus próprios olhos os homens do chefe da cidade trazendo Lilia para sua casa em uma carruagem. No entanto, quando ela voltou, já era um cadáver vivo. Chefe da cidade? Você quer dizer Aiden? Isso mesmo. Foi por isso que eu disse que seria perigoso. Meu amigo, é melhor você manter a cabeça baixa e manter isso entre nós. Lord Aiden é sobrinho do conde. Ele é o que se poderia chamar de um homem com poder. Se isso vazar, nós dois vamos cair de cabeça. Disse Bas com uma expressão apavorada. Eu me pergunto, por que Aiden queria matar Leia? Disse Zhang Yang. Ele estava genuinamente confuso. Essa, meu amigo, é uma pergunta que não posso responder, disse Bas, balançando a cabeça. No entanto, ouvi rumores de que Lord Aiden mantinha uma espécie de diário. Talvez ele pudesse tê-lo escrito. Jing. Sua missão, último desejo foi atualizada. Por favor, encontre o diário de Aiden e entregue-o a Smaug junto com o diário de Leia. Último desejo, nível de dificuldade, A. Descrição da missão. Encontre o diário de Aiden e investigue o verdadeiro culpado pela morte de Leia. Entregue os diários de Aiden e Leia para Smaug. Progresso.
Diário de Lia 1 Diário de Aiden 01. O nível de dificuldade da missão acabou de ser aumentado. Zhang Yang saiu rapidamente do bar após interromper a conversa e chegou à porta da casa de Aiden. A casa, ou melhor, a mansão de Aiden, era a maior construção de Baolin. A área e o terreno eram tão vastos que, embora não pudessem ser comparados ao palácio do Castelo de Jade Branca, ainda eram várias vezes maiores do que um cidadão comum. Havia 8 soldados dispostos em linha reta, com longas lanças nas mãos e rostos severos que não hesitariam em matar sempre que necessário. Guarda de Aiden, Elite, humanoide. Nível, 65. HP, 1 milhão. Defesa, 350. Todos eles tinham nomes vermelhos. Isso significava que os guardas atacariam qualquer um dentro do seu alcance de agressividade. Se fossem apenas um ou dois, Zhang Yang poderia pelo menos sobreviver à luta com um pouco de HP restante. Mas 8 monstros de elite com 1 milhão de HP eram demais, mesmo para o poderoso Zhang Yang. Zhang Yang estalou a língua, irritado. Convocou seu urso e entrou na mansão audaciosamente. Tolo insolente. Como ousa invadir a propriedade do Lord Aiden? Mate-o. Todos os 8 guardas de elite cercaram Zhang Yang. Fúria sangrenta, onda de explosão. Um jato de ar comprimido em formato cônico foi lançado, atordoando os 8. Zhang Yang aproveitou a oportunidade e ultrapassou o bloqueio de defesa, correndo para dentro do complexo. Uma vez lá dentro, Zhang Yang se viu em um grande jardim florido. Havia muitos guardas espalhados por ali. O urso branco passou correndo como o vento e atravessou o jardim em direção ao prédio principal. Intruso! Intruso! Assim que os guardas atordoados se recuperaram, eles começaram a gritar enquanto os perseguiam. Com a incrível velocidade da montaria, Zhang Yang chegou à porta do prédio principal em apenas alguns segundos. Havia outros 8 guardas de elite bem na porta. Todos brandiam suas lanças contra Zhang Yang. Zhang Yang desceu de sua montaria com uma rápida cambalhota. Em um instante, Zhang Yang desinvocou seu urso e ativou Sombra do Vazio. Puff! Com um aumento de 200% na velocidade de movimento, Zhang Yang praticamente voou através dos guardas e entrou no prédio principal, como um ladrão de verdade. Perdendo a agressividade, os guardas correram de volta para suas posições originais e retomaram a guarda como se nada tivesse acontecido. 20 segundos depois, Shadow of the Void terminou e Zhang Yang se materializou de volta ao mundo real. Morra, intruso! Junto com um grito, uma sombra eclipsou-o por trás. Bloquear. Zhang Yang levantou seu escudo quase instantaneamente e bloqueou o que parecia ser apenas uma vassoura empunhada por uma empregada agressiva, elite, humanoide. Nível, 65. HP, 130 mil. Defesa, 350. Felizmente, ela tinha apenas 130 mil de PV, apesar de ser de elite. Era muito mais fácil lidar com ela em comparação com os guardas de 1 milhão de PV lá fora. Zhang Yang iniciou seu contra-ataque. Zhang Yang não conseguiu invocar o urso, pois levou 2 segundos para conjurar. Durante a animação de conjuração, o processo de invocação era interrompido quando o invocador recebia um ataque. Zhang Yang teve que lutar contra a empregada sozinho. Mesmo sozinho, Zhang Yang levou apenas 1 minuto para exterminar a empregada. Após certificar-se de que não havia outros monstros ao seu redor, Zhang Yang rapidamente invocou o Rei Urso de Orelhas Douradas, e começou a vasculhar um cômodo de cada vez. O prédio era extremamente grande e estava cheio de monstros. Felizmente, todos estavam espalhados. Do térreo ao primeiro andar, ao terceiro e ao quarto, Zhang Yang já havia matado mais de 100 monstros de elite. Depois de 1 hora, ele finalmente entrou em uma sala cheia de nada além de livros. A sala era tão grande quanto um corredor, com 10 ou mais estantes de livros enfileiradas até o fundo. No fundo da sala, havia uma escrivaninha. Um senhor idoso, com uma roupa prateada, limpava a escrivaninha. Ele vestia um uniforme de mordomo, Sebas, o mordomo, cinza prata, humanoide. Nível, 68. HP, 680 mil. Defesa, 700. Este lugar deve ser a sala de leitura pessoal de Aiden. Zhang Yang sacou seu machado de batalha e avançou contra Sebas. De qual caverna você saiu? Como ousa invadir a mansão do Lord Aiden? O velho mordomo berrou com raiva e deu um soco em Zhang Yang.
Menos 2206. Zhang Yang enfrentou o dano de frente. O dano do ataque básico do chefe era de aproximadamente 5.000. Mas Zhang Yang não sabia quão rápido era seu ataque ou quais habilidades ele tinha. Zhang Yang pensou nisso enquanto contra-atacava Sebas freneticamente. Na pior das hipóteses, ainda é melhor ter defesa aleijada em ação primeiro e ver como a batalha termina. 2 segundos depois, outro soco veio voando, bloquear. Zhang Yang imediatamente ergueu seu escudo. Ele começou a calcular as propriedades de ataque do chefe. Até então, seus ataques individuais causavam 2.200 de dano, com um intervalo de ataque de 2 segundos. Com bloqueio, a cada 6 segundos, o DPS de ataque normal do chefe seria de aproximadamente 700. Após 5 acúmulos de defesa aleijada, o chefe ainda teria 350 de defesa. Combinando o DPS de ataque básico do Rei Urso de Orelhas Douradas, de cerca de 1.850 e o DPS de Zhang Yang de cerca de 2.600, levaria aproximadamente 150 segundos para matar o chefe. Dito isso, ele teria que permanecer vivo durante todo o calvário. Depois de receber outro ataque, Zhang Yang pegou uma garrafa de poção de cura nível 3, e engoliu tudo. Poção de cura nível 3, utilizável. Uso: restaura 4.000 PV imediatamente. O uso de qualquer poção de cura, independentemente do nível, fará com que todas as poções entrem no mesmo tempo de espera. Tempo de resfriamento: 1 minuto. Nível requerido: 60. Como não havia encontrado uma receita para criar a poção de cura nível 3, Zhang Yang comprou a poção do NPC por 50 moedas de ouro frasco. É extremamente caro. Depois de tratar Zhang Yang como um saco de pancadas, Sebas deu um soco na velocidade da luz e surpreendeu Zhang Yang. Ding! Sebas usou o percute. Após o atordoamento bem-sucedido, Sebas se virou e começou a socar o urso branco. Menos 3.812. Menos 3.739. Embora o urso tivesse uma defesa mais forte que Zhang Yang, ele não possuía nenhuma habilidade passiva de redução de dano, o que o fez levar uma surra feroz. Felizmente, o uppercut atordoou o Zhang Yang por apenas 3 segundos. Depois que o chefe desferiu 2 socos, ele se virou e começou a socar o corpo de Zhang Yang. Zhang Yang teve que recorrer à sombra de Merlinda, cura do berserker, parede de escudos, coração de guerreiro caído, e outro frasco de poção de cura nível 3. Zhang Yang conseguiu resistir por 95 segundos, mas seu HP havia caído para menos de 2.000. Bom. O chefe deu outro soco. Mais 10.620. Refeito do conjunto de equipamentos furioso ativado. No entanto, isso só deu a Zhang Yang mais 15 segundos, antes de ele se encontrar novamente na zona de perigo. Ele rapidamente ativou Sombra do Vazio, e fugiu da batalha enquanto devorava freneticamente vários lanchinhos de recuperação. Assim que o chefe perdeu Zhang Yang de vista, ele começou a chutar a bunda peluda do urso branco, recuperação selvagem. Uma luz verde irradiou do urso e ele começou a se regenerar a uma taxa de 5% de HP por segundo. Quando Zhang Yang se recuperou completamente, ele usou Charge, e atacou o chefe, provocar. Imune. Não funcionou com ele. No entanto, o chefe se virou para Zhang Yang e o atacou. O pobre urso branco tinha pouco mais de 300 PV restantes. Se Zhang Yang tivesse chegado um segundo depois, certamente teria morrido. Agora que Zhang Yang estava quase fora de perigo, ele havia virado o jogo. Desta vez, era a vez do chefe estar em perigo. Após apenas 40 segundos, o mordomo idoso gemeu de dor e caiu derrotado. O velho mordomo tinha PV ligeiramente abaixo da média, portanto, infelizmente, seus itens eram tão poucos quanto. Além de algumas moedas de prata, ele só deixava cair um item, sino do mordomo, cinza prata, acessório. Uso: evoca 3 escravos para ajudar você em sua tarefa diária. Eles também podem ajudar contra o inimigo. Dura 60 segundos. Esteja avisado, você pode precisar pensar 2 vezes antes de confiar em suas proezas de combate. Zhang Yang já tinha visto esse brinquedo em sua vida passada. Os escravos invocados eram 3 anãs gordas. Elas tinham um poder de ataque fixo e só conseguiam lutar em pé de igualdade com jogadores de nível 30. Na verdade,
Não era tão ruim para um brinquedo. Zhang Yang guardou o sino em seu inventário e sentou-se em cima da mesa, vasculhando o diário de Aiden. A escrivaninha estava extremamente limpa, sem um pingo de poeira sequer. Zhang Yang abriu a primeira gaveta e viu um livro vermelho, encadernado em couro, um pouco grosso. Ao pegá-lo, a notificação do sistema soou em seu ouvido, indicando que ele havia obtido o diário de Aiden. Assim que Zhang Yang estava prestes a abrir o livro para ler, ouviu-se uma comoção repentina vinda de fora. Zhang Yang pulou da mesa e espiou pela janela. Lá, viu um homem extremamente gordo caminhando pelo jardim de flores em direção ao prédio, cercado por 12 guardas. Chefe da cidade, Aiden, amarelo ouro, humanoide. Nível, 70. HP, 10 milhões. Defesa, 1.400. Quanto aos guardas ao redor dele, eram monstros de elite com 1 milhão de HP cada. Cada um deles era como um mini-chefe. Zhang Yang sabia que era impossível sair pelo mesmo caminho por onde entrou. Rapidamente, pegou um pergaminho de teletransporte e o rasgou. Após 10 segundos, um círculo mágico de teletransporte se formou sob seus pés. Com uma rajada de luz brilhante, Zhang Yang teletransportou-se para o Castelo da Tempestade. Ele invocou seu urso e cavalgou de costas para as planícies de Didier. Ao longo do caminho, ele pegou o diário e o leu. Embora o livro fosse grosso, Zhang Yang só conseguia abri-lo como 2 tábuas de madeira rígida unidas no meio. O resto das páginas podia ser aberto. Elas estavam firmemente coladas. E pensar que os desenvolvedores do jogo seriam preguiçosos demais para fornecer detalhes um pouco mais aprofundados. Eles provavelmente estavam pensando que, contanto que o livro pudesse transmitir a história da missão, o resto não importaria. Morpeg, Legendary Guardian capítulo 258, A Vingança de Smaug. Sim. Finalmente a tenho em minhas mãos. Finalmente a tenho agora. Eu tinha medo até de me aproximar dela quando Smaug ainda estava vivo. Mas agora, ele está morto. Muar. Que morte boa. Uma morte tão boa. Meu desejo será realizado. Aquela vadia queria cometer suicídio, mas enlouqueceu quando tentei ameaçar aquele parasitazinho na barriga dela. Ponto. Ah, essa vadia é uma joia tão preciosa. Principalmente agora que a barriga dela cresceu cada vez mais. Que sensação maravilhosa transar com essa vadia. Ponto. Droga. Como aquela mulher com cara de sapo sabia sobre mim e a vadiazinha. Deve ser obra da Marta. Ponto. Que desperdício. A vadiazinha foi espancada até a morte pela moça com cara de sapo. Que pena, ela era uma beleza de se ver. Zhang Yang fechou o livro. Uma tristeza dolorosa pairava em seu coração. Mesmo sendo puramente fictício, humanos reais já poderiam cometer tal crime. Afinal, os humanos existem há muito tempo. Quem imaginaria as atrocidades do passado? Zhang Yang montou o urso o mais rápido que pôde, atravessando a floresta Tanila e entrando nas planícies de Dier, alcançando as montanhas Sangue Carmesim. Zhang Yang não perdeu mais tempo e passou por todos os monstros ao redor. Ele subiu a montanha, desinvocou o urso e usou Sombra do Vazio para remover toda a agressividade sobre ele. Assim que Zhang Yang chegou onde Smaug estava, parou de longe. Ele podia ver Smaug ainda olhando para Balin. Mesmo com o crânio humano sinistro, Zhang Yang podia sentir o amor, a compaixão e a saudade em seu rosto. Zhang Yang ficou atordoado. Não sabia o que fazer em seguida. Deveria continuar a busca. Pelo menos, naquele momento, Smaug ainda guardava as memórias imaculadas de Lia e sua filha estava a salvo dos ataques do espectro, vivendo pacificamente na pequena cidade de Balin. Dizem que o homem está no topo da cadeia alimentar, pois nem mesmo um urso feroz ou um tigre temível conseguiriam derrotar o intelecto humano. No futuro, a maior ameaça à humanidade, a força mais devastadora, sempre serão os próprios humanos, e não quaisquer outras raças ou espécies. Aventureiro. Você traz notícias da minha esposa e do meu filho. Smaug notou que Zhang Yang havia chegado e se levantou rapidamente. Zhang Yang percebeu que, mesmo com aquele crânio sem globos oculares, Smaug estava extremamente ansioso para saber mais sobre a esposa e o filho. Que mundo cruel! No entanto, todos teriam que enfrentar seus maiores obstáculos para seguir em frente. Zhang Yang ponderou por um momento, hesitando antes de pegar 2 diários e entregá-los a Smaug. Então, retirou-se rapidamente para deixar o espectro entregue à sua tristeza. Jing. Você completou a missão, Último Desejo.
Obteve 1.000.000 de pontos de experiência. Arg! Um rugido alto foi ouvido, estrondoso, com dor e raiva em seu tom. O céu e a terra tremeram. Nuvens começaram a se aglomerar e se aglomerar enquanto uma forte intenção assassina era gerada. Era tão forte que era quase sufocante. A pressão miasmática era intensa demais. Sobre toda a montanha, a vingança deixada por incontáveis guerreiros e espectros se acumulou, formando uma bola de gás escura que, por sua vez, se transformou em uma longa cobra negra. O miasma vingativo começou a se acumular acima de Smaug. Zhang Yang parou de correr e se virou rapidamente para testemunhar o acontecimento. Smaug tinha os braços esqueléticos abertos enquanto gritava de raiva e tristeza para o ar. O miasma meio líquido, meio gasoso, era sugado para dentro de seu corpo em um vórtice que parecia entrar em um poço sem fundo, um buraco negro abissal. Uma coroa escura, quase preta, estava se formando no topo da cabeça de Smaug. À medida que Smaug absorvia mais miasma, a coroa se tornava mais sólida. Todo o processo levou cerca de 10 minutos. Depois disso, quase todo o miasma de vingança no campo foi completamente absorvido por Smaug. Baque. 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 Perdendo sua força vital, todos os espectros perderam sua vida e, um por um, todos os soldados esqueléticos se transformaram em esqueletos comuns e impotentes, caindo aos pedaços sem qualquer força para movê-los. Cada um deles retornou ao solo de onde veio, descansando para sempre nas profundezas da terra. Smaug bateu palmas com tanta força que sentiu uma onda repentina. A chama em seus olhos se transformou em uma chama mais violenta e vibrante. As nuvens escuras no céu começaram a se aglomerar ainda mais, gerando trovões e relâmpagos. Zhang Yang sentia raiva fervendo dentro de si. Essa raiva o fizera absorver toda a vingança de todos os espectros no campo e se transformar em Azura, o avatar da vingança, capaz de transportar um mar de sangue dos seus para as profundezas do inferno. Não mais era um espectro que deixava os dias passarem em paz, que estava pronto para encontrar a morte, sabendo que sua esposa e filho estavam seguros e felizes. Baque. Baque. Smaug caminhou em direção a Zhang Yang com passos pesados que faziam o chão tremer. Aventureiro. Preciso da sua ajuda. Como quiser. Preciso que você me leve até Balin. Preciso que procure pela lâmina da sombra de sangue que foi enviada de volta após minha morte na guerra. Jing. Smaug tem uma missão para você, vingança. Você a aceitará. Aceitar, vingança, nível de dificuldade, B. Descrição da missão. Smaug exige que você procure sua lâmina da sombra sangrenta e entregue a ele. Dica: a lâmina da sombra sangrenta era a espada amada de Smaug. Leia deve ter cuidado muito bem dela quando era viva. Progresso: lâmina da sombra sangrenta 01. Zhang Yang convocou seu urso. Ambos cavalgaram em direção a Balin. Após uma hora, pararam a 1 quilômetro da entrada de Balin. Zhang Yang pegou uma capa preta e entregou a Smaug. Por favor, vista isto, senão talvez não consigamos entrar na cidade. A capa era um equipamento de nível verde cobre encontrado por Zhang Yang. Ele não tinha certeza se um NPC conseguiria vesti-la. Smaug pegou a capa e cobriu todo o seu corpo, escondendo o corpo esquelético hediondo sob o tecido grosso. Funcionou. Zhang Yang deu um tapinha na testa do urso e ambos cavalgaram lentamente em direção à entrada. Segurar. Os mesmos guardas pararam Zhang Yang e um deles exigiu, conforme ordem do Lord Aiden, todos os visitantes devem pagar uma moeda de ouro por pessoa. Zhang Yang jogou 2 moedas de ouro para o guarda e caminhou em direção à cidade. Esperem. Um dos guardas os deteve. Desta vez, apontou para Smaug e disse, o que você está escondendo tão desesperadamente? Você é uma beldade magnífica ou um ser demoníaco que não consegue fazer contato com o sol? Tire a capa e me mostre o seu rosto. Faremos uma inspeção completa. Arg. Smaug rosnou com raiva enquanto estendia suas mãos esqueléticas para agarrar o braço do guarda. Espectro. É um espectro. Smaug se revelou acidentalmente ao agarrar o guarda. Simultaneamente, os 4 guardas começaram a atacá-lo. Todos esses guardas eram de elite, com ataques básicos de 4.000 de dano. Smaug era apenas um monstro de nível 65, de nível normal, com 6.500 PV. Como ele conseguiria suportar todos aqueles ataques? Instantaneamente, Smaug ficou com apenas um PV e caiu no chão.
Ajoelhando-se e lutando inutilmente, a respiração ofegante de Smaug era tudo o que indicava que ele estava no limite, incapaz de se levantar. Zhang Yang queria se esgueirar para dentro da cidade, mas quando Smaug se expôs, Zhang Yang teve que lidar com isso à força. Ele imediatamente usou, investida, para correr em direção aos guardas. Fúria sangrenta, foi usada. Varredura horizontal, foi ativada. Zhang Yang não conseguiu parar de atacar os guardas e rapidamente tentou encerrar a luta o mais rápido possível. Qual espectro ousa se infiltrar na minha cidade? Matem o monstro. Assim que Zhang Yang começou a batalha, o gorducho Aiden saiu da cidade, acompanhado de 12 guardas pessoais ferozes e de aparência durão. Aiden estendeu os braços flácidos e ordenou que matassem Zhang Yang. Porra! 16 elites, um chefe ouro amarelo. Como lutar? Zhang Yang acabou usando Sombra do Vazio, e se esgueirou para dentro da cidade, deixando Smaug para trás. Após reaparecer no outro extremo, viu que Smaug já havia sido detido pelos guardas. Rosnando em derrota, Smaug só conseguiu encarar Aiden com raiva, com todo o seu ódio. Façam uma fogueira no centro da praça da cidade. Quero que esse espectro seja condenado à morte pelo fogo. Com o comando de Aiden, o guarda levou Smaug embora. Jing. Sua missão, vingança foi atualizada. Você tem 1 hora para procurar a lâmina da sombra sangrenta e entregá-la a Smaug, ou a missão será considerada um fracasso. A notificação do sistema soou nos ouvidos de Zhang Yang no momento em que Smaug foi levado embora. Não havia tempo a perder. Zhang Yang correu em direção à casa de Lia e praticamente vasculhou a casa inteira em busca da espada. Após uma longa busca, não havia vestígios da espada na casa. Frustrado, Zhang Yang saiu da porta e viu o mesmo velho que o havia repreendido antes, parado do lado de fora de sua casa. Zhang Yang se aproximou e perguntou, com licença, senhor, o senhor sabe sobre a espada que foi entregue aqui depois da morte de Smaug? O velho coçou a cabeça e disse, você quer dizer a espada com a lâmina vermelho sangue? Acho que vi um pirralho chamado Larry balançando-a enquanto se exibia. Tem que ser aquela espada. Suspirando pesadamente, Zhang Yang montou em seu urso para procurar Larry. Ele o encontrou dentro de uma casa em ruínas. Larry, o Três Dedos, foi encontrado escondido lá dentro. Ele era extremamente magro, mas após uma inspeção mais aprofundada, percebeu que era mais jovem do que aparentava. Zhang Yang se aproximou do homem e o agarrou pelo colarinho, rugindo na sua cara. Larry, eu sei que você tem a espada que roubou da casa de Lia. Me dá. Larry empurrou Zhang Yang para longe e disse provocativamente, se você quiser, vai ter que me vencer. Num instante, o crachá amarelo de Larry ficou vermelho. Três Dedos Larry, Elite, humanoide. Nível, 65. HP, 300.000 defesa, 350. O NPC pulou em Zhang Yang e começou a atacá-lo. No entanto, mesmo com aquele ataque surpresa, Zhang Yang esmagou Larry sem suar a camisa. Atualmente, com o equipamento de Zhang Yang, apenas um chefe poderia enfrentá-lo. Monstros de elite não passavam de tofumácio. Restando apenas um PV, provavelmente porque a história exige, Larry foi derrubado, encolhido. Basicamente, como o sistema havia configurado dessa forma, Zhang Yang desferiu apenas um único golpe, que causou 10 milhões de dano e deixou o NPC com apenas um PV restante. Desculpe. Por favor, não me bata. Eu vou te dizer onde está. Disse Larry enquanto cobria a cabeça. Aquela espada quebrada já foi vendida para o ferreiro Jin. Zhang Yang então avançou o mais rápido que pôde em direção ao ferreiro e olhou rapidamente para o armário de armas. Sem demora, Zhang Yang avistou a espada entre as outras. A espada inteira era literalmente vermelho sangue. Era tão vermelha quanto o sangue fresco. Ele rapidamente conversou com o ferreiro NPC Jin, o dono da loja, e disse, com licença, quanto custa isso? Oh, você tem uns olhos lindos, aventureiro. Essa espada é uma obra de arte excelente, eu te garanto. Jin respondeu imediatamente. Depois de cerrar os dentes e procrastinar um pouco, Jin olhou para Zhang Yang com uma expressão relutante e disse, bem, já que você a quer, eu poderia vendê-la por um preço baixíssimo de apenas 10.000 moedas de ouro. Barato caramba. Zhang Yang queria simplesmente agarrar a espada e fugir, mas, ao tentar erguê-la, não conseguiu, por mais que tentasse.
O sistema maldito só queria roubar as moedas de ouro conquistadas com muito esforço dos jogadores. Zhang Yang pagou ao homem 10.000 moedas de ouro e seguiu seu caminho. No entanto, antes de sair do local, Zhang Yang conteve a emoção e deu um soco no rosto do homem. Ele saiu da loja e rapidamente se dirigiu à praça da cidade. Felizmente, o tempo restante era de 18 minutos e 36 segundos. Zhang Yang chegou à praça e já havia encontrado uma grande plataforma com muitas tábuas de madeira embaixo. Smaug estava amarrado a um grande poste de ferro, apoiado bem no meio do palco de madeira. Havia muitos outros postes de madeira, tão altos quanto ele, colocados ao seu lado. Não muito longe do palco, 10 guardas cercavam a área, enquanto o guarda Aiden sentava-se um pouco mais distante. Ainda mais longe do palco, havia um grande número de espectadores ocupando toda a praça. Zhang Yang ativou Shadow of the Void e passou pela multidão, indo em direção ao centro da praça. Como não conseguia ver nenhum ser no reino de Sombra do Vazio, a única orientação que tinha era o poste de ferro bem no centro do palco. Assim que chegou lá, a habilidade havia terminado, e ele apareceu bem na frente de Smaug. Sua espada está bem aqui. Morpeg, Legendary Guardiã capítulo 259. O Rei Esquecido Intruso. Intruso. Os guardas ao redor gritaram. Smaug reuniu forças e conseguiu soltar a mão direita. Rapidamente, agarrou a espada de Zhang Yang. Após entregá-la, Zhang Yang rapidamente se virou e sacou seu machado para se preparar para o combate. Queime esse espectro agora. A voz de Aiden podia ser ouvida de longe. Pac pac pac. 3 tochas flamejantes foram atiradas do nada sobre a pilha de tábuas de madeira. O fogo se espalhou a uma velocidade impressionante e, antes que ele percebesse, o palco inteiro estava em chamas. Zhang Yang estava ocupado lutando contra todos os guardas. Mesmo sendo provavelmente o jogador mais forte da China, ele estava completamente sobrecarregado pela quantidade de monstros de elite que pareciam surgir sem parar. Brum! Uma grande onda de choque passou, jogando todos para trás alguns metros e mandando todos que estavam mais próximos voando. Bum! 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 As tábuas de madeira do palco foram arrancadas. Incendiadas, as peças de madeira em chamas voaram pela praça, atingindo alguns dos espectadores, causando um caos completo. Algumas pessoas começaram a gritar de terror, enquanto outras choravam de medo. Xing! Uma sombra, mais carmesim do que negra, brilhou. Smaug havia se libertado das cordas e estava no centro do palco em chamas. Ele assumiu uma postura tão segura de si que era como se estivesse se posicionando contra o mundo inteiro, e encarou a praça com seus olhos violentos e flamejantes. Puxa! Smaug girou a espada em suas mãos para fora e instantaneamente fez com que todos os guardas ao redor se transformassem em carne moída. A partir de agora, apagarei Balin da superfície deste mundo. Smaug berrou alto com intensa intenção assassina e ergueu a lâmina da sombra de sangue bem alto no ar. Aiden ficou chocado. O sangue havia sumido completamente de seu rosto. Lâmina da sombra sangrenta. A lâmina da sombra sangrenta de Smaug. Aiden apontou seus dedos gordos para Smaug e gritou. Como um espectro, como você pode usar a espada de Smaug? A espada divina da lâmina da sombra sangrenta. Porque eu sou Smaug. Smaug berrou o mais alto que pôde. Eu derramei meu sangue por vocês. Eu dei minha vida pela sua causa. No entanto, vocês forçaram minha esposa a ser uma prostituta. Vocês a mataram. Eu farei com que todos vocês paguem pelos seus pecados com suas vidas. Brilho. 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 A lâmina na mão de Smaug cortava continuamente enquanto o sangue continuava a se espalhar por toda a praça. Ninguém conseguiu sobreviver à espada, e o ar estava úmido e vermelho de sangue. O pânico tomou conta do ambiente enquanto os cidadãos de Balin começaram a ficar descontrolados. Mesmo assim, Aiden riu. Smaug, quando você estava vivo, era adorado como um deus da guerra. Mas agora você está morto. Mesmo como um espectro, como você poderia realmente extrair o verdadeiro poder da lâmina da sombra de sangue? Não importa. Contanto que eu possa te matar, o mundo vai ficar bem de novo. Rugiu Smaug. Embora não houvesse músculos presos às suas pernas, Smaug reuniu forças e avançou em direção a Aiden. Você não passa de um soldado esquelético. Não é digno de ser meu oponente. Aiden deu um passo à frente e pegou um enorme martelo de batalha do nada.
Ele agarrou o cabo do martelo com as mãos flácidas e o balançou ferozmente em direção a Smaug. Vou esmagar esses ossos frágeis até virar pó. Ah ah. Só para você saber, eu sinto muita falta do cozinho perfeito da sua esposa. Seu desgraçado, Smaug rugiu. Ele ergueu a espada na mão e se chocou contra o martelo de Aiden. Ting! Com o choque de espada e do martelo, inúmeras faíscas voaram para todos os lados. Aiden era um chefe ouro amarelo de nível 65, muito mais forte que Smaug. A força massiva do martelo fez Smaug voar para longe. Ele literalmente girou no ar por 10 ou mais revoluções antes de bater com força no chão. Smaug, você não é mais o jovem e invencível que já foi. Você não passa de uma pilha de ossos podres e quebradiços. Você é tão fraco. Eu vou te ajudar a destruir qualquer esperança e força de vontade que lhe reste. Aiden aproveitou a oportunidade e voou pelo campo com o martelo erguido nas mãos, pronto para esmagar Smaug, cobrar. Zhang Yang deslizou pelo chão e derrubou Aiden com toda a sua força. No entanto, como um chefe amarelo-dourado era imune ao efeito de atordoamento, charge, e tinha atributos de força extremamente altos, Zhang Yang sentiu como se estivesse pilotando uma pequena scooter que tivesse batido na frente de um caminhão Mack furioso. Ele foi instantaneamente jogado para trás. Sa! Zhang Yang se conteve para não ser empurrado e imediatamente correu de volta para Aiden. A essa altura, Aiden já estava bem na frente de Smaug. Seu martelo já descia, em direção ao crânio de Smaug, bloquear. Zhang Yang montou no urso branco e se colocou entre Aiden e Smaug. Ele ergueu o escudo e conseguiu bloquear o golpe. Bang! Embora Zhang Yang tivesse impedido o ataque de atingir Smaug, a força avassaladora do chefe fez com que Zhang Yang e o urso recuassem de 4 a 5 metros. As garras do urso cravaram marcas profundas no pavimento de pedra para impedi-lo de ser empurrado ainda mais. Smaug aproveitou a oportunidade e saltou para a frente. Coisa! A lâmina foi girada em um amplo arco e um rio de sangue saiu de Aiden. Menos 207.842. A batalha entre os dois NPCs foi completamente diferente do que os jogadores normalmente vivenciariam. Mesmo sendo apenas um monstro de nível normal, Smaug tinha ataques tão poderosos que ela poderia ser comparado a um chefe super poderoso. Para sua surpresa, Zhang Yang descobriu que, após causar mais de 200 mil de dano ao chefe, Smaug havia ganhado níveis. Ele agora estava no nível 66. Smaug ganhou poder. Seu ataque único foi aumentado para 200 mil a 300 mil. Eventualmente, ultrapassou 400 mil. Conforme Smaug continuava atacando o chefe, ele ficava cada vez mais forte e ganhava valores de ataque mais altos. Que porra é essa? Sua velocidade de subida de nível é simplesmente incrível. Nível 67. Nível 68. Nível 69. Nível 70. No final, o nível de Smaug ultrapassou Zhang Yang a um ponto em que não exibia nenhum número. Em vez disso, seu nível era representado apenas por 3 pontos de interrogação. Não era apenas o seu nível também estava sendo aumentado. Preto aço. Verde cobre. Cinza prata. A classificação de Smaug estava aumentando rapidamente, chegando finalmente ao nível sagrado. A princesa Serena também. Rachadura. O martelo nas mãos de Aiden foi feito em pedaços. Aiden recuou freneticamente enquanto cambaleava para trás. Pânico e medo encheram seus olhos enquanto ele só conseguia encarar o Smaug encharcado de sangue com o queixo escancarado. Que poder! Que poder! Nem mesmo o Conde Didier poderia ter tanta força. Como isso é possível? Como pode ser possível? Smaug se aproximou de Aiden e olhou para ele com seu crânio sem carne. Smaug então ergueu sua espada, pronto para partir Aiden ao meio. Não. Não. Você não pode me matar. Eu sou o sobrinho do Conde Didier. Se você me matar, o Conde vai colocar sua cabeça a prêmio. Aiden gritava a plenos pulmões. Matar você? Não. Não só você. Hoje, todos nesta cidade devem morrer. Smaug murmurou e golpeou a lâmina com toda a força que pôde. Mesmo sendo um chefe ouro amarelo, Aiden ainda era apenas um grande pedaço de carne diante da espada. Uma grande cabeça foi lançada pela praça, derramando sangue. A cabeça rolou por um tempo e parou, revelando os últimos momentos de Aiden em seu rosto petrificado. A pior parte de tudo foi que Aiden não deixou nenhum item cair. Smaug caminhou lentamente em direção ao centro da praça e gritou de agonia.
Então, olhou para o céu e ergueu a espada. Um poder destrutivo cresceu e se concentrou em torno da ponta da espada. À medida que crescia, uma bola negra de luz surgiu e se expandiu exponencialmente, passando do tamanho de um pequeno ovo para o tamanho de um balão de ar quente. Esta cidade imunda e inútil. Eu vou destruí-la. Smaug gritou e brandiu a espada para baixo. A bola negra de luz explodiu como uma bomba nuclear tática, destruindo a cidade inteira com tanta força que tudo na cidade foi destruído. Superfície após superfície do solo estava sendo arrancada, as camadas internas se desprendendo antes mesmo que as externas saíssem da superfície. Até casas foram reduzidas a pedacinhos como castelos de areia pisoteados por crianças. Nesse tipo de destruição apocalíptica, ninguém podia correr. Ninguém podia se esconder. Tudo e todos foram transformados em pó. Este ataque não foi mais fraco que a espada da vida e da morte da princesa Serena. Todos pereceram sob o golpe da lâmina sangrenta das sombras. Tudo o que restou de pé foi o próprio Smaug, com o Zangiang ao seu lado. Smaug virou-se para Zanguang e perguntou, Lilia. Onde? Onde está o túmulo dela? Está no cemitério da cidade, respondeu Zangiang solenemente. Smaug assentiu silenciosamente e caminhou em direção ao cemitério. Zangiang ponderou por um tempo antes de seguir Smaug. Mesmo que a missão tivesse terminado, ele queria vê-la até o fim. Os dois chegaram à lápide de Lilia. Os dois ficaram parados enquanto Smaug olhava para o nome gravado que dizia, Lilia, Tuscar. Smaug se abaixou e estendeu o dedo esquelético para acariciar a lápide. Enquanto seus dedos afundavam na gravura, Smaug sussurrou, Lilia, meu amor. Meu anjo. Eu vim por você. Meu amor por você jamais murchará, nem mesmo depois que a morte e a existência infernal me reivindicarem. Meu amor por você jamais me deterá, mesmo que eu apodreça eternamente como um espectro. Kuang. Smaug pegou sua lâmina e cortou o túmulo ao meio. Ele enfiou as mãos na cova e retirou um enorme caixão de madeira da terra. Em seguida, abriu o caixão e jogou a tampa fora. Lá dentro, jaziam os restos podres e repugnantes de uma mulher. Mesmo assim, Smaug não se intimidou. Ele estendeu a mão e acariciou o rosto da mulher gentilmente. Uma onda verde de energia vazou de sua mão para o corpo morto de Lilia. Por favor. Acorde por mim. Lilia. Sushi. Uma luz verde esmeralda brilhante percorreu o cadáver e Lilia abriu os olhos. Urg. Smaug. Meu amor. É você? Lilia se levantou, ainda que trêmula. Smaug segurou o rosto dela e as mãos dele e disse, Lilia, sou eu, Smaug. Seu único e verdadeiro amor. Lilia. Eu nunca mais vou te deixar. Os dois saíram juntos em um abraço caloroso e amoroso. Que cena tocante. Uma trágica história de amor. Um casal que só poderia ficar junto para sempre como espectros, unidos por um amor que jamais se desfaria, mesmo depois que o mar secasse, mesmo depois que o céu escurecesse. Após um longo abraço, Smaug soltou Lilia e se virou para Zangiang. Aventureiro. Você tem minha gratidão. Eu, Smaug, serei seu amigo para sempre. Jing. Você tem duas opções. Opção 1. Rejeitar a amizade de Smaug e relatar tudo o que aconteceu hoje ao Conde Didier. A opção 1 lhe recompensará com nível mais 2 e um equipamento de nível ouro amarelo. Opção 2. Aceitar a amizade de Smaug. Todos os PNJ sob a soberania do Conde Didier o considerarão um simpatizante de espectros. Um som repentino ecoou nos ouvidos de Zangiang. Zangiang sorriu e disse, Smaug, você é um homem respeitável, ou melhor, um espectro respeitável. Terei prazer em ser seu amigo. Jing. Você aceitou a amizade de Smaug. Jing. Você agora é alvo de ataque de todos os NPCs neutros em Didier Flatlands. Smaug riu alto. Você, meu amigo, é um sujeito interessante. Jing. Você conquistou um bom relacionamento com Smaug. De novo. Um relacionamento. Porque ele não podia dar algo mais materialista. Zangiang suspirou profundamente e se virou para Lilia. Então. O que acontece agora? O que você planeja fazer? Smaug segurou as mãos dela e olhou para o horizonte. Iremos para uma terra distante onde ninguém poderá nos alcançar. Não estou do lado dos humanos, nem dos espectros. De agora em diante, eu sou eu. Serei a única e esquecida. Rachadura. Um raio caiu do céu. Smaug ergueu a espada para receber o raio.
A coroa semi-materializada tornou-se totalmente sólida. Ela pousou na cabeça de Smaug, conferindo-lhe uma aura real e digna. Smaug, o rei dos esquecidos, celestial, Spectre. Nível: HP. Defesa. Puta merda. É ele. Zhang Yang finalmente se lembrou do seu nome. Ele já sentia uma familiaridade com Smaug desde que conhecera o local. Então ele era o rei dos esquecidos. Morpeg, Legendary Guardiã capítulo 260. Prisão Thunderbolt. Os Esquecidos era uma das divisões da raça espectral e seu líder era o Rei dos Esquecidos, o chefe celestial, que era independente dos 7 reis bruxos espectrais. Na vida passada de Zhang Yang, a maioria dos jogadores tinha acabado de atingir o nível 200 e ainda não tinham conseguido derrotar chefes celestiais. Foi por isso que Zhang Yang achou o nome de Smaug familiar, mas não conseguia se lembrar de mais informações sobre ele. Não é de se espantar que Smaug tenha conquistado a reputação de ser o homem mais próximo do deus da guerra durante sua vida. Mesmo tendo se transformado em espectro após a morte, ele ainda podia se tornar um chefe celestial. Isso era incrível. Para ganhar um bom relacionamento com um chefe celestial. Relacionamentos eram algo intangível, mas sem dúvida prático. Talvez um dia desempenhassem um papel fundamental. Definitivamente, eram muito mais valiosos do que um item de ouro amarelo que seria lançado ao longo do tempo. Smaug estendeu a mão direita, e incontáveis raios de luz verde-água se acumularam em sua mão, formando um pedaço de jade cristalino. Smaug entregou o jade a Zhang Yang e disse: "Meu amigo, este é o meu presente para você. Minha aura está neste jade. Enquanto você usar, nenhum espectro o atacará." Zhang Yang ficou cheio de alegria, pegou rapidamente o jade e respondeu: "Obrigado, jade da amizade, ouro amarelo, acessório. Equipamento: disfarça você como um espectro, o suficiente para enganar a maioria dos espectros. No entanto, enquanto estiver usando jade da amizade, você também se tornará o inimigo de todos os seres vivos. Uso: invoca o fantasma de Smaug para lutar por você. Dura 20 minutos. Tempo de recarga: 24 horas. Carga restante: 33. Nível exigido: 60. Vinculado: sim. Definitivamente uma grande fortuna. Smaug era um chefe celestial. Mesmo que seu fantasma fosse significativamente mais fraco que ele, pelo menos seria de grau ascendente ou sagrado. Infelizmente, ele tinha apenas 3 vezes mais cargas. Caso contrário, teria sido super incrível. Além disso, o atributo do equipamento de Jade da Amizade não era ruim, afinal, pois poderia ajudar Zhang Yang, disfarçado de espectro, a entrar na Torre Malévola para roubar o Livro dos Condenados. Zhang Yang teria então grandes chances de reativar a missão da história principal, que envolvia os materiais de criação de uma relíquia. Zhang Yang aceitou essa missão quando estava no nível 10 e ela ficou em seu quadro de missões por quase meio ano. Zhang Kui disse. Smaug abraçou a cintura de Liai. De repente, um par de asas esqueléticas se abriu nas costas de Smaug, que as abriu e voaram para o céu como um meteoro ascendente que rapidamente desapareceu no céu. Isso seria considerado uma reunião de um casal. Zhang Yang pegou um pergaminho de teletransporte, e um raio de luz brilhou 10 segundos depois, levando-o de volta ao Castelo da Tempestade. Com o passar do tempo, havia cada vez mais jogadores de nível 50. O Castelo da Tempestade fervilhava de vida e muitos jogadores começaram a abrir lojas, vendendo poções, bolos de recuperação de saúde etc. Do lado de fora do castelo, o que ajudava os jogadores a economizar tempo e dinheiro na viagem de volta à cidade principal. É claro que as taxas não eram extremamente altas, já que a taxa de teletransporte só era de apenas uma moeda de ouro. À medida que mais jogadores alcançavam o nível 50, os ganhos de Zhang Yang com o portal de teletransporte aumentavam. O número de jogadores que utilizaram esse portal nos últimos dias chegou a 7 milhões, o equivalente a uma renda líquida diária de 6 milhões de moedas de ouro, um número enorme e assustador. 2 dias depois, a gangue alcançou o nível 60 e incitou Zhang Yang a ir para uma nova masmorra, a prisão Thunderbolt. Não podemos fazer isso agora. Zhang Yang deu de ombros enquanto estendia as 2 mãos em sinal de resignação. Por quê? Wei Yan revirou os olhos. Ela tinha acabado de equipar sua arma ouro amarelo de nível 60 e estava louca para participar de uma incursão.
Zhang Yang explicou. A prisão Thunderbolt é uma masmorra especial para 10 jogadores. A Adrian Technology utiliza um conceito de design de masmorra conhecido como mecanismo de competição. A prisão Thunderbolt só será ativada se 4 equipes forem reunidas. Essas 4 equipes deverão entrar na prisão Thunderbolt juntas para competir entre si. E como fazemos isso? Zhang Yang respondeu, a topografia da prisão do trovão é semelhante a uma rua transversal. 4 equipes entrarão por uma extremidade, respectivamente, e correrão em direção ao centro. Haverá muitos lacaios pelo caminho, incluindo 3 mini-chefes, enquanto o chefe final estará no centro. No entanto, há apenas um chefe final, então a equipe que chegar primeiro terá o direito de derrotar o chefe. E se outras equipes atacarem de repente quando aquela equipe em particular estiver lutando contra o chefe final? Isso não vai acontecer. Porque quando aquela equipe específica estiver lutando contra o chefe final, uma barreira será erguida ao redor dela. Os jogadores de fora não poderão entrar e os de dentro não poderão sair. A barreira só desaparecerá quando o chefe final for derrotado ou a equipe for eliminada. Por outro lado, temos apenas uma chance de tentar derrotar o chefe final. Então se a equipe que chegar lá primeiro falhar, o chefe final desaparecerá e todos nós teremos que esperar 2 dias, de acordo com o reset da masmorra. Quem pensou em tudo isso é um sádico. Para piorar as coisas, a prisão do trovão fica nas montanhas do trovão e leva algumas horas para chegar lá a partir do castelo da tempestade. Além disso, precisamos de mais 3 equipes para ativar a masmorra. Só para garantir, caso cheguemos lá sem a 4ª equipe, não seria uma perda de tempo. Zhang Yang deu um leve sorriso e disse, acho que não será muito difícil conseguir outras equipes. A prisão do trovão é uma masmorra especial, e viajar até lá é ridículo, então há um NPC na cidade principal responsável por aceitar reservas para masmorras como a prisão do trovão. Desde que os líderes de equipe enviem uma solicitação de entrada na prisão do trovão ao NPC, eles serão colocados na lista correspondente à dificuldade. Assim que 4 equipes forem reunidas, o sistema enviará mensagens a todos os membros da equipe. 5 minutos depois, o NPC ativará uma porta de teletransporte que leva diretamente à prisão do trovão. Ah, então não é tão ruim. Zhang Yang pensou um pouco e disse, vou registrar o grupo no NPC primeiro. Assim que tivermos 4 equipes, partiremos imediatamente. Zhang Yang reuniu 10 jogadores e se registrou no NPC. No entanto, eles ainda não receberam nenhuma mensagem do sistema durante todo o dia. Zhang Yang também entendeu que, embora sua guilda pudesse facilmente fornecer 10 jogadores de nível 60, outras guildas poderiam não corresponder a essa capacidade. No segundo dia, Zhang Yang reuniu 10 jogadores novamente e garantiu uma vaga na lista, mas ainda sem resultados. No terceiro dia, a situação continuou a mesma. Mas no quarto dia, pontualmente às 8 horas, finalmente houve uma mudança nessa situação. Jing. Os guerreiros que estão indo para a prisão do trovão foram reunidos. Por favor, retornem imediatamente às suas cidades principais. Em 5 minutos, Krampus ativará uma porta de teletransporte que os levará diretamente para a prisão do trovão. Por favor, aproveitem ao máximo seu tempo. Após receber a mensagem, Zhang Yang e os outros 9 jogadores da equipe imediatamente usaram pergaminhos de teletransporte. Krampus estava localizado próximo ao portal de teletransporte do Castelo de Jade Branca, o que era bastante conveniente para eles. Quem apareceu foi Snowseeker e seu exército feminino, 10 belas e encantadoras moças, como um grupo de lindos pássaros voando juntos. Zhang Yang sorriu para Snowseeker e disse, parece que vamos ser concorrentes. O malandro água perfumada disse imediatamente, Zanyu, Lone Desert Smoke já venceu muitas primeiras limpezas de masmorras, deixe-nos ficar com esta. O Gordo imediatamente levantou a mão e disse, estou disposto a mudar de lado, fugir da escuridão para a luz e me juntar à Fúria Carmesim. Snowseeker sorriu elegantemente e disse, parece que estamos acompanhando o próprio príncipe Radingun. Aiktares, mestre da guilda Snowseeker, você é muito malvado. Obviamente, você está mais do que pronto, só quer nos despistar. Zhang Yang examinou a equipe de Snowseeker, sorriu e disse, parece que você tem sangue novo, e vejo alguns rostos novos. Zhang Yang realmente reconheceu os 2 novos membros da equipe de Snowseeker. A rigor, ele de fato se lembrava dos nomes deles.
Veneno Suave, Guardiã. Na vida passada, Zhang Yang ficou em quarto lugar no top 10 de tanques da China e era o orgulho de todas as tanquers. Suas capacidades eram absolutamente inegáveis, sendo capaz de enfrentar de igual para igual um campo dominado por homens. Violette Monknit, na vida passada de Zhang Yang, era uma curandeira notável, uma cavaleira sagrada. Infelizmente, os curandeiros não tinham seu próprio ranking dos 10 melhores, portanto, Violette Monknit não era tão famosa quanto Melovenon ou Snowseeker, mas era habilidosa o suficiente para que Zhang Yang se lembrasse de seu nome. Com o campeonato da liga profissional se aproximando, as superestrelas da vida passada de Zhang Yang estavam aparecendo, uma após a outra. Parece que sua presença não afetou a escalação futura do Crimson Rage. Snowseeker permaneceu imperturbável, mas sorriu gentilmente e respondeu: onde há competição, há progresso. Quem são as outras duas equipes? Zhang Yang ficou curioso, pois não havia sinal das outras equipes, o que significava que elas só se encontrariam quando a masmorra começasse. 5 minutos depois, Krampus silenciosamente levantou um cajado mágico para lançar um feitiço. 10 segundos depois, uma porta de teletransporte semelhante à entrada de uma masmorra apareceu na frente de todos. Vamos entrar. Zhang Yang e Snowseeker conversaram e ambas as equipes entraram. Jing. Você entrou na prisão Thunderbolt, modo hardcore. Após entrarem na masmorra, as equipes de 10 homens de Zhang Yang e Snowseeker foram imediatamente separadas. No canto superior esquerdo da interface de controle dos jogadores, os nomes das equipes em vermelho, amarelo, azul e verde apareceram. Na interface de controle, cada equipe podia ser expandida para visualizar a localização atual da equipe e os nomes de seus membros. Zhang Yang e sua equipe foram marcados como a equipe azul, enquanto sua localização atual era no lado oeste, primeira prisão. Snowseeker e sua equipe foram marcados como a equipe vermelha, enquanto sua localização atual era no lado leste, primeira prisão. As outras duas equipes eram da Radiance e da Imperialski, respectivamente. Entre elas, a equipe da Radiance estava marcada como amarela, localizada no lado sul, primeira prisão, enquanto a equipe da Imperialski estava marcada como verde localizada no lado norte, primeira prisão. Na interface de controle, era possível ver que os líderes de ambas as equipes eram a Sword Fleet e a Oni Swordstruck, respectivamente. Obviamente, eles haviam despachado as elites de suas guildas. Radiance era a guilda mais forte da Cidade do Dragão Negro, enquanto Imperialski era a guilda mais forte da Cidade da Estrela Violeta. Essas 4 equipes competitivas podem ser consideradas as equipes de masmorra mais fortes da China. Na localização atual de Zhang Yang, havia um longo corredor dentro da prisão e havia celas vazias e destrancadas em ambos os lados do corredor. A prisão do Trovão ficava nas Montanhas do Trovão e, segundo a lenda, foi construída antes da queda do Império Humano. Ela aprisionava os criminosos mais hediondos do Império. Devido a um terremoto, a prisão do Trovão afundou, levando consigo seus prisioneiros e guardas. Mas hoje, outro terremoto trouxe a prisão de volta à superfície. No entanto, todos os seus antigos ocupantes também retornaram como espectros. Essa era a história de fundo da masmorra, enquanto a missão dos jogadores era destruir todos esses espectros cruéis antes que eles escapassem da prisão Thunderbolt. Zhang Yang disse: aqueles que têm auras, por favor, não se esqueçam de ativá-las. Luz estelar infinita, protejam a esquerda. Eu protejo a direita. Vamos aproveitar ao máximo o nosso tempo para matar todos os monstros. Não se esqueçam, apenas a primeira equipe a chegar terá a chance de lutar contra o último chefe. Não estamos aqui para cooperar com as outras equipes. Endless Starlight se adiantou e os dois lideraram a equipe pelo corredor. A disposição estratégica dos membros da equipe de Zhang Yang para esta masmorra foi: Zhang Yang, Fatian, Sun Xiu, An Shui, Wei Yanger, Daffodil Adrian, Undrechotes, Endless Starlight, Lostidrian e Fantasy Suete Art. 2 tanques, 2 curandeiros e 6 atacantes, o que estava de acordo com a configuração padrão para uma equipe de 10 homens. No entanto, com a capacidade atual de Zhang Yang, ele poderia realmente desempenhar o papel de tanque para ambos os tanques nesta incursão na masmorra. Geme. 10 passos adiante,
E 3 monstros em macacões de prisão de repente saíram das sombras, levantando seus punhos esqueléticos para atacar Zhang Yang e Endless Starlight que estavam caminhando na vanguarda. Prisioneiro da prisão Thunderbolt, Elite, Spectre. Nível, 65. HP, 500.000. Defesa, 350. Luz estelar infinita imediatamente puxou um deles para o lado enquanto Zhang Yang enfrentava os outros dois. Todos atacaram rapidamente os 2 monstros que Zhang Yang havia puxado sem hesitar. Luz estelar infinita os encarou com tristeza e disse: Irmãos e irmãs, por que vocês não enfrentaram o meu? Estúpida Starlight, você consegue manter a agressividade quando eu mexo com eles? Wei Yan ergueu seu machado amarelo dourado. Endless Starlight assentiu seriamente e respondeu: me dê uma chance, irmã. O HP dos monstros de Elite na prisão do trovão era realmente alto, mas, Elite ou não, os monstros não conseguiam resistir à força desses jogadores. Zhang Yang e sua gangue rapidamente desmontaram os esqueletos, deixando pedaços deles no chão. A força principal da fumaça do deserto solitário possuía pelo menos 3 conjuntos completos de equipamentos ouro-amarelo, além de armas ouro-amarelo. Wei Yan também possuía uma arma ouro-amarelo de nível 60, forte o suficiente para atravessar toda a masmorra com facilidade. Portanto, esses chamados monstros de elite se propuseram a desafiá-los. Mas Zhang Yang disse: meus camaradas, precisamos manter a velocidade. O exército feminino da Fúria Carmesim também está muito bem equipado. Elas podem lidar com a masmorra com facilidade, não devem estar muito atrás de nós. Isso ocorreu porque Crimson Rage também conhecia os pontos de surgimento de alguns chefes de mundo aberto amarelo-ouro. Portanto, tanto Lone Desert Smoke quanto Crimson Rage tinham um acordo. Demonic Treant King pertencia a Lone Desert Smoke, Lord of Flames Arcel pertencia a Crimson Rage, enquanto Winterswind Bear King era por ordem de chegada. Só neste mês, ambas as guildas derrotaram os 3 chefes de mundo aberto um total de 6 vezes. Portanto, ambas as guildas definitivamente deveriam ter uma riqueza de equipamentos de conjunto ouro-amarelo. Portanto, Zhang Yang não ousou presumir que eles tinham mais equipamentos de conjunto ouro-amarelo do que Crimson Rage. Portanto, Zhang Yang e sua gangue devem permanecer firmes e não subestimar o inimigo. Enquanto continuavam a descer o corredor, eles eliminaram os monstros do andar atual antes de descerem as escadas para o segundo e o primeiro andar. As celas do térreo haviam sido completamente destruídas e, no centro, um enorme espectro se erguia. A metade esquerda do corpo estava quase completamente apodrecida e expunha seus ossos, enquanto a metade direita permanecia intacta, o que a fazia parecer torta e estranha de se olhar. Canhoto pio, cinza-prata, espectro. Nível, 66. HP, 5 milhões. Defesa, 700. Nota: chefe dos prisioneiros da primeira prisão. Nota TL. 1. Príncipe Reading, termo para potencial desperdiçado, ou alguém com um talento oculto que permanece praticamente inexplorado. Fatian, estranhamente, criou ali mesmo uma frase extremamente ingênua, formada por um jogo de palavras que rimavam muito bem. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.